Exatamente. E as pessoas, muitas delas, hoje se deslumbram demais, né, com grupos políticos, com É. correntes Por ideológicas, que é isso? etc. É o lance da gente querer E, achar um novo herói nacional? Por que o brasileiro... É coisa do Brasil isso? Ou você vê isso em alguns outros países, assim? Essa não, você vê em vários idolatrar. países. Eu acho que a intensidade no Brasil e o nível muito rasteiro para conseguir gerar esse tipo de busca, de deslumbre, é mais acentuado, né? Tem vários elementos aí, várias nuances, várias questões que eu abordo nos meus artigos, nos meus comentários, mas se eu fosse citar uma, eu citaria o comportamento tribal, né? O senso de pertencimento que a Ah, pessoa passa a ter em relação àquele grupo de pessoas. Então, há vários elementos aí, outro talvez seja uma dificuldade de desenvolver uma capacidade de abstração. Então, tem muita gente que ela não consegue dissociar ideias e causas de pessoas e grupos. Quando você defende ideias, causas, certos fundamentos morais e tal, eles são aplicáveis independentemente dos grupos que o estão defendendo naquele determinado momento da história. Então, se eu tenho determinadas opiniões e tal sobre determinados assuntos, elas vão continuar comigo, a menos que eu faça uma revisão sobre alguma coisa específica, independentemente do político de ocasião claro. que esteja levantando aquela bandeira. O que acontece é que se você tem determinadas posições sobre determinados temas, e aí aparece um político que tem algumas dessas posições, e geralmente não são todas, aí começa uma militância adversária querer associar você àquele político, simplesmente porque naqueles pontos você considera legítima aquela opinião, eventualmente até defende aquela opinião, mesmo que de maneira diferente em relação ao político. Então, sempre há no debate público uma tentativa de associação com um político, com um grupo político. E o que acontece? As pessoas precisam distinguir quem são aquelas que mantêm a sua coerência defendendo certos princípios e valores morais, e outras, porque elas existem e elas acabam gerando essa confusão também, que fazem parte de um grupo para faturar alto, Claro. né, passando pano para um governo de ocasião, passando pano para um grupo político, porque está recebendo, porque está financiado por um empresário governista e tal. Isso tudo que a gente vê aí, está cansado de saber, as pessoas, obviamente, vão ilustrar aí na sua cabeça várias pessoas que se encaixam nesse tipo de definição. Então, há várias nuances no debate público, mas, voltando aqui, se você tem um comportamento tribal, uma dificuldade de abstração, você acaba, aquele político ali está defendendo as ideias que eu defendo e tal, e aí a pessoa se embala naquilo, e ela briga no seu meio social imediato, com a sua família, com os seus amigos e tal, para defender aquele grupo. Aí começa a vir à tona, depois aos poucos, né, várias sujeiras em relação àquele determinado político, àquele determinado grupo. Né? Isso acontece em todos os pontos do espectro político Mas ideológico. eu não entendo, por que essa pessoa não abandona aí, esse cara? Não, exatamente, porque ela fez um investimento emocional muito grande, porque ela tem dificuldade também em acreditar que aquilo não é a causa que ela dizia defender, mas ela não consegue separar isso. Ela defende o grupo político. Então, para ela, aquilo é a direita, para ela, aquilo é a esquerda. Para ela, se você não estiver junto com essa patota e não estiver passando pano para a sujeira dessa patota ou desse integrante da patota, você está na tribo adversária. Então, na cabeça dela, precisa defender e precisa passar pano para toda a sujeira, porque senão a tribo adversária vai assumir o poder e tal, e você não pode ser independente na cabeça dessas pessoas.